bem-vindo e bem-vinda! Essa é mais uma edição da Nova TV Unesp Assis. No programa de hoje, continuaremos falando sobre os projetos de extensão desenvolvidos e coordenados pelos professores daqui de Assis. Nesse primeiro bloco, falaremos com o professor Carlos Ladeia, responsável pela INCOP, Incubadora de Cooperativas da Região. Estamos aqui com o pessoal da INCOP, o coordenador Carlos Ladeia, as extensionistas Casey e Marina. E eu já vou começar perguntando como surgiu a ideia da INCOP e quantas cooperativas a INCOP incuba hoje. A INCOP, ela surge no início ainda dos anos 2000, né? Primeiro como um projeto de extensão, né? E depois também integrando um núcleo de estágio do curso de psicologia, né? Na área de psicologia do trabalho e psicologia social, né? Juntamente com a professora Ana Maria. O projeto Incubadora é um projeto de extensão, né, junto à Pró-Reitoria de Extensão da Unesp, que atende, sobretudo, dois segmentos, né, o de catadores e de agricultores familiares assentados no município de João Ramalho, né, e ele decorre da demanda, né, dos municípios, né, das prefeituras, e também dos próprios trabalhadores, né, para que a incubadora assessore, né, tanto o poder público quanto os grupos, né, a ter acesso às políticas públicas, né, no cumprimento da legislação que cria algumas políticas públicas no período de 2002, 2003, né, até 2016 aproximadamente, né, quando existia uma política pública de geração de trabalho e renda, né, mantida pelo governo federal, né? Nos últimos anos, o governo federal não tem mantido, né, essas políticas públicas, e aí a necessidade de que a PROEX, né, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp, dê um apoio mais robusto, né, mais significativo, para que a gente possa se deslocar e também manter equipamentos, etc., na incubadora, né, que são necessários para que a gente desenvolva o trabalho com os grupos, né. Nesse período de pandemia, a gente não está podendo dar uma assessoria presencial, porém, a gente está trabalhando à distância com os grupos, né, e mantendo os objetivos e desenvolvendo as atividades previstas no projeto, né, que foi apresentado e aprovado pela PROEX, né, no sentido de garantir minimamente as orientações, né, que são necessárias para que os grupos desenvolvam a sua atividade e interajam com as políticas públicas existentes nos municípios, principalmente, né? Nós temos hoje, então, no segmento dos catadores, né, duas cooperativas que estão sendo atendidas pelo projeto, né, que é a cooperativa
Copacan, de Paraguaçu Paulista, e a cooperativa Univense, na cidade de Rancharia. Também, agora no segmento dos agricultores familiares assentados, em João Ramalho, atendemos a cooperativa de agricultores agroecológicos existente naquele município, né? Então, o papel da incubadora é assessorar para que os grupos tenham os meios de produção, né, e os recursos necessários para que eles possam não só adquirir novos conhecimentos, né, através da interação com a incubadora, mas também que eles tenham meios para comercializar seus produtos, né, que é feito através de outro projeto que não está contido aqui nesse projeto incubadora que eu coordeno, né? Também aquisição de equipamentos, acho que é importante a gente salientar, né? A aquisição de equipamentos, bem como a negociação com o poder público, sobretudo no segmento de catadores, né? Onde eles recebem da prefeitura pelo serviço prestado de coleta seletiva, né, no município, além de também poder, digamos assim, ter uma certa independência, né, em relação ao poder público, né, e poder se desenvolver, né, enquanto um empreendimento de economia solidária, né, no modelo de cooperativa, né, onde todos participam das decisões, né, e mantém sempre uma gestão democrática e transparente, né, e com a participação de todos os seus cooperados, né? Então, eu acho que, basicamente, né, o projeto ele tenta atingir esses objetivos, né, e anualmente estabelecendo as metas que ele deve cumprir, né, e assim, a gente tem, lógico que a questão da pandemia, né, ela dificultou a nossa relação com os grupos, né, mas não impede que a gente possa fazer isso à distância, né, com alguma dificuldade, né, de comunicação com alguns grupos, mas que tem se mantido mesmo assim, né? A gente sabe que dentro da Incop também tem a rede Trembão, né? Vocês podem me falar um pouco mais de o que é a rede Trembão, como que ele funcionou agora na pandemia? Olha, bom, a rede Trembão, ela consta em outro projeto, né, que é o projeto coordenado pela professora Ana Maria, né? Porém, eu acho que o trabalho que a gente desenvolve com assentamento, a Marina poderá discorrer sobre isso, né? Porque ela trabalha, né, nesse projeto, atua nesse projeto e está presente aqui também, né, para
falar aquilo que for que couber, né, a esse projeto incubadora. Valeu, Carlos. Bom, eu acho que para a gente entender melhor, né, da onde que vem a Rede Trembão, a gente situa, então, a Cooperativa dos Agricultores Agroecológicos de Boa Esperança, que é uma cooperativa de agricultores da reforma, assentados da reforma agrária, né, do município de João Ramalho, que desde a sua formação, né, da cooperativa em 2009, estava aí na tentativa de conseguir acessar compras públicas, né, do governo federal, os programas de aquisição de alimento, para conseguir manter aí sua geração de renda, escoar a produção, mas que desde 2014 vem sofrendo aí uma certa dificuldade para que isso aconteça constantemente, né? E aí, com essa dificuldade de acessar essas políticas públicas, em 2014, junto a incubadora já acompanhava a cooperativa dos agricultores, indo semanalmente a campo. A gente começa a germinar aí essa ideia de uma rede de comercialização dos produtos advindos do assentamento para o pessoal de início, ali os estudantes da incubadora, e depois a gente estendeu um pouco para a comunidade acadêmica, né? Então, a gente tem a nossa primeira entrega formal em outubro de 2014, a rede vai fazer aí 7 anos, 6 anos? Ai, meu Deus, não sei. 7, 6. Né, começando aí com 10 consumidores da Unesp, principalmente aí os estagiários extensionistas da incubadora, os professores e coordenadores dos projetos. E hoje nós somos uma rede de 78 consumidoras, né, famílias que consomem. E desde a pandemia a gente sai da Unesp, né? Nossas entregas aconteciam ali no Vão de Letras. Com a suspensão das atividades por conta da pandemia, a gente vai para a rua em frente ao Galpão Cultural. E a gente manteve as entregas, a gente considera que esse serviço é também um serviço essencial, tanto para a geração de trabalho e renda do campo, e também para a alimentação aqui da comunidade de Assis. E acho que é uma coisa a se considerar também a ampliação das vendas, né, para a comunidade de Assis, né? A gente hoje nós temos uma boa quantidade de consumidores que não são mais da universidade, né? Tendo um impacto bem importante aqui para a segurança alimentar da população de Assis também. Agora eu queria ouvir um pouco da Casey, ela como extensionista, né? Como que esse projeto influencia na sua vida? Bom dia, né? Eu acredito que talvez não seja possível, né, dimensionar as contribuições da extensão universitária na minha vida, assim. Através do projeto Incop Unesp Assis tem sido possível, né, na interação com as trabalhadoras e os trabalhadores da economia solidária e no contato com os estudantes de outras áreas do conhecimento, construir uma leitura mais complexa do mundo, né, e ampliar também os referenciais teóricos, metodológicos e cultural, né, bem como expandir noções de democracia, solidariedade, autogestão, e a enxergar outras formas de vivência e estabelecimento de relações sociais que vão na contramão, né, das relações capitalistas, né? Acho que posso dizer que é a partir, né, dessa relação dialógica e interdisciplinar, né, estabelecida no projeto de extensão,
que eu tenho feito, né, reflexões acerca dos possíveis caminhos que eu quero trilhar, né, tanto dentro, né, da universidade quanto fora desse espaço. Foi na Encop, na SPCIS, né, que eu me descobri sujeito político, histórico e social, né, e aí eu posso também dizer, a partir desse lugar, né, de privilégio que ocupo, sendo extensionista e, ao mesmo tempo, público-alvo, né, porque minha mãe é uma trabalhadora de um dos empreendimentos que é a incubadora acessória, que é a Univence, a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Rancharia. Então, acho que a partir desse lugar de privilégio eu posso falar da importância, né, de projetos como esse, para a geração de trabalho e renda, né, assim como para o acesso às políticas públicas, né? Então, contribuir para a organização desses trabalhadores, né, e dessas trabalhadoras nos segmentos da economia solidária, né, e contribuir para que elas tenham, né, acesso às políticas públicas, é uma formação incrível, né? Acho que contribui muito, tanto para a minha formação acadêmica, quanto para a minha formação pessoal, enquanto indivíduo, né? Pensando na pessoa que eu quero ser, né? Então, eu acho que é isso. Ai, gente, eu acho que é isso, é muito bom saber desse projeto, a ideia é que mais pessoas saibam do projeto, né? Por isso a divulgação, e queria agradecer vocês pela conversa. Ok. Obrigada, Andressa. Eu acho que a magnitude, né, do trabalho que a gente desenvolve, né, assim, é difícil a gente dar essa magnitude num tempo tão curto, né? Porque, na verdade, a coisa é bem complexa, né? E assim, envolve um número expressivo tanto de estagiários, né, do curso de psicologia, quanto alunos de outros cursos, como é o caso, por exemplo, da Casey, que é do curso de letras, agora está fazendo história, né? Tem aluno também da biologia, né? Agora a gente está tentando trazer também pessoal da biotech, quer dizer, enfim, a gente está tentando ampliar o espectro, né, das áreas de conhecimento na incubadora, para que a gente possa, de fato, né, ter uma abrangência maior, né, e que a gente possa, de fato, fazer uma ação multiprofissional, né, interdisciplinar, que é a economia solidária, que é o referencial teórico maior, né, que a gente tem, né, e dentro desse espectro maior a gente tem outras questões, né, que a gente tem que levar em conta, né, que são conhecimento de diversas áreas, né, para poder executar o trabalho de forma a não trazer o conhecimento para ser transmitido, né, mas sim para ser compartilhado e para ser construído junto com os próprios trabalhadores, né? Então, quanto mais pessoas de áreas diferentes participar, melhor, né? Porque a gente conta com um universo de conhecimento maior para poder assessorar, né, as atividades que a gente vai desenvolvendo com eles, com os trabalhadores, né? Comunidade, essa é para você.
Você sabia que os eventos que antes aconteciam de maneira presencial estão acontecendo de forma online? As informações vocês podem ver no nosso site. Estamos de volta. Você sabia que um dos poluentes mais descartados incorretamente pelos brasileiros é o óleo de cozinha? Estamos aqui com a professora Lucinéia, ela é coordenadora do projeto de extensão Manipulação de Produtos Biossustentáveis utilizando óleo de cozinha usado e planta do cerrado. Lucinéia, conta pra gente como que surgiu a ideia do projeto e do que ele se trata. Então, inicialmente, né, eu gostaria de esclarecer que esse projeto, né, ele é mais conhecido como Projeto Sabão Sustentável, né? Ele se trata de um projeto de extensão da Unesp de Assis. Então, como todo projeto de extensão, ele surgiu com a finalidade de aproximar a universidade da comunidade, né, a fim de atender às suas necessidades. E quando a gente pensa nisso, né, atender às necessidades, a primeira pergunta que nós fizemos foi: qual a necessidade que esse projeto, né, iria atender? Então, se a gente parar e a gente observar a quantidade de lixo que nós produzimos, claramente nós vamos perceber que essa quantidade é muito grande. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, a gente produz aproximadamente 80 milhões de toneladas de lixo por ano. Por ano. Lixo que está contaminando o nosso solo, lixo que está contaminando a nossa água. E assim, se por um lado a gente produz muito lixo, por outro, a gente recicla muito pouco. Então, aqui no Brasil, né, aproximadamente 3% só do nosso lixo é reciclado. Então, nós não precisamos ir muito longe, né? A partir do momento que você começa a olhar para fora, né, da universidade, você claramente entende a necessidade de dar um tratamento, né, a esse lixo. Aí nós pensamos, por onde começar? Aí veio a ideia do óleo que é utilizado na cozinha, né? Aquele óleo que muitas vezes é utilizado em frituras e tem como destino o ralo das nossas pias. Então, são poucas as pessoas que separam esse óleo, né, e dão um destino adequado para ele. E o problema é que esse óleo, quando ele é jogado no ralo, né, das pias, nas tubulações, ele acaba criando uma camada de gordura. Essa camada de gordura, além de atrair ratos, baratas, né, ela ainda promove um entupimento dessa rede de esgoto. E aí causa muitos prejuízos econômicos, né, que é prejuízo que volta para as nossas próprias contas de água. Né? Além disso, a gente tem que considerar a contaminação dos nossos rios, né, quando esse óleo é despejado. Então, nós pensamos o seguinte, né, esse é um assunto importante, nós precisamos dar um destino correto a esse óleo. Então, esse foi o primeiro pensamento que nós tivemos. Né? Então, vamos desenvolver sabões? Vamos desenvolver produtos de limpeza com esse óleo? Né? Sim, então essa foi, vamos começar a pesquisar, né? Tem várias pessoas que fazem, mas vamos tentar fazer alguma coisa diferente. E quando nós pensamos no diferente, né, nós voltamos nosso olhar para a nossa biodiversidade, né? Por que isso? A gente acabou de falar, né, da importância que é preservar o solo, que é preservar a água. Então, se a gente pegar, por exemplo, o bioma no qual nós estamos inseridos, o Cerrado. No Cerrado estão várias nascentes de importantes bacias, né, hidrográficas. E que se a gente não preservar a natureza, essas nascentes vão desaparecer. Então, hoje, quando a gente pensa somente no nosso bioma, no Cerrado, a gente tem que considerar, né, que somente 8% desse cerrado ele está sendo preservado.
assim, se a gente pensar numa preservação total, numa área de total preservação, não chega a 3%. Mas, assim, de modo geral, 8% é protegida. Por quê? Porque esse cerrado está sendo substituída, né? A vegetação desse cerrado está sendo substituída pelo gado, pela agricultura. É importante? É claro que é importante, isso é fonte de renda para a nossa economia, mas será que não é possível aliar tudo isso? Será que não é possível a gente conciliar a manutenção do cerrado, né, com a atividade econômica? E aí, então, veio a segunda ideia. Então, a primeira ideia era, vamos desenvolver produto para a gente evitar o óleo ser despejado no ralo da cozinha? Tá. Vamos acrescentar plantas do cerrado? Vamos. Aí nós resolvemos fazer uma pesquisa para saber, junto à população, se a população conhecia a planta do cerrado. E do total de entrevistados, dos 100%, somente 15% das pessoas que responderam que conhecia plantas medicinais citaram plantas do cerrado. Ou seja, nós vivemos num bioma onde predomina a vegetação do cerrado e nós não conhecemos o cerrado. Então, falando, então nós vamos acrescentar ao produto extrato vegetal de plantas do cerrado, porque quem sabe a gente conhecendo, a gente preserva, né? Então, essa que foi a intenção. Então, daí foi o segundo objetivo do projeto. Então, nós vamos estudar plantas do cerrado, que nós vamos avaliar propriedades terapêuticas dessa planta e vamos verificar qual planta, né, se enquadraria, né, em um produto de limpeza. Então, nós pensamos inicialmente, que era a ideia desse ano, né, em acrescentar o barbatimão, que é uma planta característica da nossa região, que tem uma atividade anti-inflamatória, antioxidante. Por que nós pensamos nisso? Porque a gente percebia que as mãos, principalmente das pessoas, né, que manipulam constantemente, né, o sabão, elas apresentam muitas vezes algumas lesões danificadas. Então, vamos atribuir uma atividade a esse sabão. E aí, a gente, né, nesse âmbito de levar para a comunidade o nosso conhecimento, né, nós pensamos também em poder contribuir para as pessoas que têm o menor poder aquisitivo, certo? Então, nós pensamos de que maneira a gente pode desenvolver um produto, enriquecer esse produto com extrato vegetal e ainda agregar valor a esse produto para que ele possa ajudar pessoas que realmente precisam, né? Então, diante disso, né, o nosso propósito nesse ano, né, que foi de 2020 e agora de 2021, né, o propósito propriamente desse projeto era, né, o de produzir, né, sabões em parceria com uma associação, né, que a gente chama, né, Associação Filantrópica Alvorada. Entre várias atividades, essa associação, ela se destaca por lavagem de roupa, para poder, né, adquirir uma fonte de renda. Então, esse foi o nosso propósito. Vamos contribuir com a sociedade, vamos contribuir com a parcela que tem o menor poder aquisitivo, levando um pouco do nosso conhecimento, né, e favorecendo, né, a essas pessoas que tanto precisam. Então, esse foi o nosso propósito. Realmente é um processo muito importante, né? É um projeto muito importante. Você pode contar para a gente como que funciona, então, essa transformação do óleo usado em sabão? Posso sim. Então, quando a gente fala em transformar óleo usado em sabão, a reação que vem na nossa mente é a reação de saponificação. O que é isso? Na verdade, é uma hidrólise alcalina, né? Então, por meio dessa hidrólise, a gente vai fazer o quê? A gente vai misturar o éster, né? Um éster que foi proveniente do ácido graxo, na verdade, da gordura, o éster da gordura, e a gente vai misturar com uma base, que geralmente o que a gente mais comumente utiliza é o hidróxido de sódio. Então, a mistura de um éster
com uma base, leva à formação do sabão, que na verdade é um sal orgânico. Então, o princípio é simples, mas a gente tem que parar e pensar, né? Se eu quero um sabão de qualidade, eu tenho que programar diferentes etapas. Primeiro, quando a gente recebe o óleo, esse óleo, ele está cheio de restos de alimentos. Muitas vezes ele está até contaminado. Então, a primeira etapa, qual foi? Vamos estabelecer um processo de purificação desse óleo? Vamos retirar esses resíduos desse óleo que não são desejáveis, né? Vamos fazer uma desinfecção nesse óleo? Então, foram testadas várias metodologias para que esse protocolo fosse estabelecido. Tá bom. Então, definida a planta, né? E a gente tem a planta no campus da Unesp de Assis, vamos estabelecer o protocolo de obtenção desse extrato? Então, também foi estabelecido. Agora a gente tem um óleo limpo, a gente tem um extrato. Quais são as formulações que nós vamos testar? Quais sabões nós pretendemos desenvolver? Então, várias tentativas foram realizadas até chegar à formulação correta. E esse sabão tá bom? Ele tá bom para ser utilizado? Ele não vai causar danos? Então, uma etapa também importante é o controle de qualidade. E o sabão estando desenvolvido, o controle de qualidade conferindo, né, a estabilidade dessa formulação, onde é que vamos entregar, onde é que nós vamos, como que nós vamos disponibilizar o sabão? Então, tivemos que pensar na embalagem. Então, assim, quando a gente pensa nesse projeto, né, de extensão, além de tudo isso que eu acabei de descrever, né, que seriam atividades internas, próprias nossas, a gente teria todo o outro lado que seria o de levar esse conhecimento para a população parceira, que seria, né, as mulheres da associação. Lucinei, conta pra gente como que funcionou esse processo todo com a pandemia, né? Teve limitações? Qual foi os aprendizados? Olha, teve muitas limitações. Então, assim, porque como eu acabei de falar, o projeto, ele tem a parte de desenvolvimento, mas ele tem a parte do contato com a população, onde, né, nós vamos transmitir o nosso conhecimento, né, onde as pessoas seriam treinadas para poder produzir sabão, comercializar esse sabão, utilizar o sabão na própria lavanderia. E assim, muita coisa teve que parar. Então, no ano passado, né, antes da pandemia, né, nós realizamos algumas atividades lá na Associação Filantrópica Alvorada, né? Então, nós chegamos a fazer alguns treinamentos, mas depois, com a pandemia, nós percebemos, né, que tudo tinha que mudar, né? A gente não podia mais ter esse contato, a gente já não podia mais fazer a capacitação. Então, a estratégia foi, vamos nos utilizar da mídia digital para levar o conhecimento para a população, né? Seja sobre a preservação do meio ambiente, seja sobre as plantas do cerrado, né? Seja sobre os importantes fatores que fazem, né, com que a gente preserve, né, o nosso importante bioma. E aí foram desenvolvidas várias lives, palestras e também eventos. Mas, assim, paralelamente a tudo isso, né, nós continuamos internamente. Todas as etapas de desenvolvimento, né, de controle de qualidade, de produção, estabelecimento de quais embalagens, né? Então, nós percebemos que aquelas embalagens de leite, de plástico, elas quase não são recicladas, então nós estabelecemos aquelas garrafas, né, como a embalagem adequada para o sabonete líquido, e para os sólidos, para o sabão em pó, então os rótulos, como é que seriam esses rótulos, quais informações deveriam conter, então tudo foi caminhando. Então nós tivemos que mudar o propósito do projeto, né, para se ajustar
a essa pandemia. E nesse momento eu não posso deixar de agradecer a toda a equipe do Projeto Sabão Sustentável, porque assim, eles souberam se reinventar de uma maneira muito interessante, muito importante. Né? Ao invés de eles falarem, não, e agora nós não podemos fazer nada? Não, se a gente não pode estar lá com eles, a gente vai levar o conhecimento de uma outra maneira. Então, foi assim, foram experiências maravilhosas que ocorreram, um pessoal muito dinâmico, e eu só tenho que agradecer a todos. Lucinéia, e como que funcionou a participação da comunidade, então, no projeto, nessa nova maneira? É assim, quando a gente pensa na participação da comunidade em um projeto de extensão, né, é como falar do princípio, né, da origem de tudo, né, porque num projeto de extensão, um projeto de extensão não existe sem a comunidade. Então, nesse projeto em particular, né, como eu já citei, o objetivo era treinar, né, esses funcionários da associação, para que eles pudessem produzir, comercializar e utilizar seu próprio sabão. Mas isso não foi possível. Então, o que a gente fez? A gente se utilizou, né, da mídia para poder estar perto da população, poder estar perto, poder sentir sua necessidade. Né? Nesse momento, o que era possível era levar o conhecimento. E era isso, e foi isso que foi feito. Porque, né, a gente pensa que, independente do estado que a gente tiver, de pandemia ou não, né, a gente tem que sair dos 4 muros que são estabelecidos, né, dentro da universidade. A gente tem que olhar para fora, a gente tem que enxergar, né, o que a gente pode fazer pela população, independente do momento que a gente estiver vivendo. Se não podia ser de uma maneira presencial, né, vamos nos aproximar de uma outra forma, de uma outra forma. Mas, assim, nós sentimos tristeza de não poder realizar tudo aquilo que a gente tinha programado, um sentimento de fragilidade, de impotência? Algumas vezes sim, mas, assim, eu acredito que tudo na vida da gente tem um sentido, tudo é um aprendizado, né? Então, hoje, mesmo distante, a gente não podendo estar próxima à população, né? Eu acho que mais do que nunca a gente tem que pensar no outro. Nós estamos vivendo num momento que, mesmo a gente não estando próximos fisicamente, os nossos pensamentos têm que ser próximos, têm que estar próximos. Então, quando hoje, em meio a essa pandemia, eu estou falando em sabão, mais do que nunca eu tenho que pensar, né? Eu tenho que usar máscara, eu tenho que passar um álcool gel quando eu estiver na rua, eu tenho que usar o sabão para lavar minha mão quando eu chego em casa, ou então os materiais que eu compro, né? Eu tenho que manter distanciamento, eu tenho que vacinar. Então, quando eu falo num projeto, né, de um projeto de biosustentabilidade, né, de um projeto que pensa na vegetação do cerrado, a gente mais do que nunca tem que pensar na saúde da população, na saúde da população, né? Então, eu gostaria de finalizar a minha fala dizendo que nesse momento em que, né, não é possível a aproximação física, não é possível a gente fazer tantas coisas que a gente tinha planejado, né, o importante é a gente simplesmente olhar para a população, né, seja por meio da mídia digital, é a gente olhar para a população e falar, por favor, acredite nas universidades brasileiras. Acreditem em nós, pesquisadores. Acreditem, né, nos nossos projetos e acreditem na ciência. Né? Eu acho que os projetos de extensão estão aí para nos aproximar, né? E é isso que a gente está buscando,
E é isso que a gente está buscando, que vocês nos enxerguem como parceiros nessa luta contra essa pandemia e na luta contra tantas outras doenças, né? Que nós estamos aí para contribuir e para fazer a vida de todos nós brasileiros um pouco melhor. É esse o meu recado. Muito bom. Realmente se trata de um projeto muito importante, né? Tanto para o meio ambiente, mas para a sociedade. A gente agradece muito a entrevista, a oportunidade de divulgar o projeto também. E a gente espera com isso que mais pessoas conheçam, né? E que cheguem a mais pessoas, que mais pessoas se interessem, apoiem, né? Atualmente, o uso de impressora 3D tem se tornado cada vez mais comum. A tecnologia de impressão em 3 dimensões tem possibilitado diversos avanços, como o barateamento de próteses para pessoas com deficiência. Falaremos agora com o professor João Tadeu, que desenvolve um projeto de extensão utilizando essa tecnologia. Estamos aqui com o professor João Tadeu, do curso de Engenharia Biotecnológica da Unesp. Ele é coordenador do projeto de extensão Estruturação de um Laboratório de Manufatura Aditiva, Impressão 3D e Robótica, articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Professor, conta um pouco mais para a gente o que se trata o seu projeto. Bom, Vanessa, antes de tudo, Andressa, desculpe, eu gostaria de agradecer, né, o seu convite do professor Eduardo Galhardo, e é uma honra estar aqui podendo falar dessas nossas atividades de extensão. Então, eu gostaria só de situar, de certa maneira mais geral, o projeto historicamente para justificar a razão